Boa noite, estamos de volta para mais uma edição do programa Ponto por Ponto e hoje vamos falar sobre o antigo campo de concentração do Tarrafal, atualmente designado Museu da Resistência. Infraestrutura que de 1936 a 1954 serviu para encarcerar os antifascistas portugueses que se opunham ao regime do ditador Salazar e mais tarde, de 1961 a 1974, encarcerou os anticolonialistas cabo-verdianos, angolanos e guineenses. Para compreender melhor esta temática, no momento em que se comemora os 50 anos do encerramento desta colónia penal, convidamos a historiadora e professora universitária Nélida Brito, cuja tese de doutoramento versa sobre o assunto. Cumprimentamos a nossa convidada. Boa noite. Muito boa noite. Muito obrigada por se disponibilizar neste momento de muitas realizações à volta do encerramento, dos 50 anos do encerramento do campo de concentração do Tarrafal. Portanto, em que contexto se criou o campo de concentração do Tarrafal em 1936? Bom, isso foi dentro de um contexto de contestação, se assim podemos dizer. As pessoas também já não queriam continuar com um regime em que não havia liberdade, não é? Então essas pessoas contestaram, nomeadamente pessoas ligadas ao operariado, por exemplo, e por não haver liberdade e quererem um salário melhor e condições de trabalho também melhor, a maior parte das pessoas apoiaram, portanto, esta luta no início, neste período da década de 30. Em que vigorava o fascismo na Europa, em Portugal também vigorava o regime ditatorial de Salazar e criou-se esta colónia penal. Portanto, em 1936 vieram os primeiros presos políticos portugueses. Sim, que vieram para o Tarrafal a partir de 1936. E como é que portanto, reza a história que os primeiros presos eram colocados em lonas, em tendas de lona, e os próprios presos construíram os muros da colónia penal? Sim, é verdade. No princípio, não era propriamente um campo, foi um ensaio. Apesar de já terem todas as decisões tomadas, mas vamos ver que no início eles vivem em tendas realmente. Até essas tendas parece-me que vieram de São Nicolau. E então, porque antes, portanto, tinha havido ali, portanto, pessoas também que estavam ali, tinham sido deportadas para lá. Portanto, estes primeiros vivem em tendas durante algum tempo e depois acabam por ajudar a construir e a cercar o campo. Portanto, inicialmente chegaram 157 presos portugueses e esse campo, depois, com um tempo, meses depois, passou a ser conhecido por Campo da Morte Lenta. Por quê? Os presos foram chegando por levas, não é? Estes são os primeiros, mas depois vão chegando várias levas. Houve muitas levas até chegar ao ponto de chegarmos a 1954. E nós vamos ver que estes chegam... pergunta agora. Portanto, por que razão o campo passou a ser conhecido por Campo da Morte Lenta? Eles foram enviados para o campo uma forma de estarem afastados de Lisboa, do centro do governo fascista de Salazar, e então eles foram enviados para aqui para ficarem isolados, e por isso a situação aqui não era muito boa devido à falta de uma água potável, alimentação e também as próprias doenças. Eles não estavam habituados, eram europeus, não é? Mosquitos. Exatamente, e isso fez com que eles ficassem enfraquecidos, não é? A saúde enfraquecesse e assistência médica e medicamentosa também praticamente não existia. Então isso vai fazer com que eles passem a viver lentamente até chegar à morte. E os primeiros que morrem é logo no primeiro ou no segundo ano. Cerca de 6 antifascistas faleceram neste campo logo no início. E realizavam trabalhos forçados o que poderia contribuir também para... Isso agravava cada vez mais a situação, porque mesmo doentes,
eles contam, eles narram que eles iam na mesma trabalhar. Este tal trabalho forçado, que eles próprios dão um nome, que foi o tal período agudo, em que eles trabalham imenso, e esse trabalho forçado não foi só o de tal ajudar a construir o campo, mas também de fazerem trabalhos repetitivos, tal como se faz num campo de concentração. Deslocar pedras de um lado para o outro, grandes pedras, e abrir buracos, fechar buracos e ir buscar água, porque não havia água no campo. Portanto, a localização do campo, segundo os historiadores, foi escolhida de propósito, porque na altura Tarrafal, o chão bom era um lugar agreste e as condições do local serviam para aniquilar física e psicologicamente os presos. Sim, realmente, psicologicamente ainda foi, se calhar, mais grave. Eles procuraram, porque houve uma prospecção no arquipélago, procurando um sítio melhor para afastá-los e bani-los, não é? E chegaram até a visitar, por exemplo, a Ilha de Santo Antão, não é? Mas depois vieram procurar um lugar longínquo, mesmo afastado, e sendo uma ilha, não é? Aquela vontade de fugir diminuiria um bocadinho, não é? E por isso eles estavam aqui praticamente abandonados. Quantos presos políticos portugueses faleceram no campo de 1936 a 1954, a fase em que acolheu apenas antifascistas portugueses? Cerca de 32 a 33. Sim. E um deles foi um grande, portanto, o tal líder do Partido Comunista, não é? Bento Gonçalves. E que é um homem que deixou uma marca muito grande no próprio campo. Era um operário exímio, tinha jeito para fazer várias coisas, inclusive uma vez o Banco Ultramarino aqui na praia não conseguiram abrir o cofre, a porta do cofre, e foram buscá-lo ao Tarrafal, que naquela altura, nos anos 30, 40, ir chegar ao Tarrafal, as estradas não eram tão boas, não havia transportes assim tão eficientes, e foram buscá-lo, e ele veio e incrível que pareça, ele conseguiu abrir a porta do cofre do Banco Ultramarino aqui na praia. E o obelisco que existe ali à frente do Palácio do Governo, também ele participou na construção disso. Há mais gente, houve mais gente notável que esteve encarcerada no campo de concentração na altura? Sim, representantes de partidos políticos republicanos, anárquicos, havia sempre, mas há algo para dizer aqui, neste caso. As ideias destes homens, o que é que eles pensavam, se era apenas a liberdade, apenas, como quem diz, já é bastante, que eles lutavam. Nós vamos ver que uma boa parte daqueles que vieram na primeira fase para o campo, eles não tinham uma ideologia política bem definida. Foi mesmo aqui no campo do Tarrafal é que eles, portanto, foram consciencializados e mobilizados por estes que lideravam estes partidos da oposição ao regime fascista de Salazar. Portanto, nesta primeira fase em que o campo acolheu apenas presos políticos portugueses, de 1936 a 1954. Depois, o campo foi reaberto em 1961. Quer dizer que esteve fechado durante praticamente 5 anos. Por quê? Entre 1954 a 1961. Cerca de 7 anos, acho eu, se fizermos agora a conta. E não esteve completamente fechado. Também a minha pesquisa chegou a esse ponto de ver que o campo foi utilizado, sim, para acolher presos de delito comum. Foi um presídio. Durante esses 7 anos, transformou-se num presídio, onde recebia presos de delito comum. E já não havia portugueses? Não. Nesses 7 anos? Não. Em 54, todos foram embora.
E depois, já em 1961, numa segunda fase, o campo passou a acolher anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Gostaria que explicasse como é que começou esta segunda fase. Esta segunda fase começa precisamente com o descontentamento que as colónias, os colonizados, sentiam em relação ao regime fascista e colonialista português. E por isso, em todas as colónias, a população descontente e então houve uma espécie de rebelião em fevereiro de 1961 e que isto despolutou a chegada o mandar um exército forte por parte de Salazar, que fossem para Angola rapidamente, para ir deter este estado de tensão que se vivia, que começou em Angola. Estes foram um dos motivos, não é? Sabemos que os alicerces do colonialismo estavam sobre uma estrutura muito que condicionava um pouco a vida dos cidadãos que viviam nas chamadas colónias portuguesas. Portanto, 106 angolanos, 100 guineenses e 20 cabo-verdianos passaram pelo campo. Portanto, porque a maioria era angolana? Até nem são 106. O meu livro irá mostrar, porque eu tenho a lista completa, são 107. Parece que é pouco, mas um ser humano a viver debaixo faz toda a diferença. Entre 106 e 107, num caso desses, faz toda a diferença. São 107, são 100, ou seja, uma centena de guineenses e 20 cabo-verdianos. Naquela altura conseguiram prender 107 para trazer para o Tarrafal, não é? E então calhou ser o número de 107 devido a estas contestações que havia, principalmente em Luanda, e por isso, e que também pessoas que vieram do interior de Angola, porque aqui no campo não só estiveram pessoas de Luanda ou pessoas ligadas a um só movimento de libertação. Sabemos que em Angola, na altura, havia, naquele momento, 3 movimentos de libertação, o MPLA, a UNITA e a FNLA, e todos eles vieram, só que uns em maior número do que outros. Portanto, tem uma tese de doutoramento que versa precisamente sobre esta segunda fase do campo, em que a colónia penal passou a acolher nacionalistas das colónias portuguesas. Por que o interesse pelo tema? Olha, se quer que eu lhe diga, quando eu comecei a fazer a minha tese de mestrado, o meu grande objetivo, quando me pediram que eu escolhesse um tema, era para fazer precisamente, começar por fazer a segunda fase. Mas só que não havia documentos suficientes para eu fazer a segunda fase, nem memórias. E então aconselharam-me, o meu orientador aconselhou-me que eu fizesse a primeira fase, que eu fiz e que ficou pronta em 2004. Foi a primeira tese ou um trabalho, mesmo dentro destes 3 países que estiveram envolvidos, e nomeadamente até Portugal, não havia nenhum trabalho aprofundado sobre a primeira fase. E então eu tive que fazer a primeira fase quando fiz o mestrado e esperei que os documentos fossem abertos na Torre do Tombo para que eu pudesse então fazer a investigação e penetrar ou entrar nesta fase que é, portanto, de 1961 a 1974. Portanto, ao todo foram 230 nacionalistas das ex-colónias portuguesas que passaram pelo campo. O número está correto? Fazendo as contas, 107 mais 100 mais 20. E muitos eram submetidos a trabalho forçado, eram também torturados, humilhados. Gostaria que contasse um pouco esta parte. Sim. Nós vamos ver que uma das grandes questões quando nós fazemos um trabalho de investigação, nós queremos saber, por exemplo, eu fiz as 2 fases, portanto, teria que, a um
a um determinado momento do meu segundo trabalho, ou seja, da minha segunda tese, afinal, responder a esta grande questão que era e que é, nestas duas fases, em qual destas fases houve o maior grau de violência e de repressão? Essa foi uma das grandes perguntas e questões que eu pus a mim própria e que eu gostaria de saber e que, com certeza, as pessoas também gostariam de saber. E então, eu como já tinha estudado a primeira fase, tinha visto o quanto os portugueses haviam passado no campo, não é? Desde a tal água que não era potável e esta é que ocasionava muita doença, e os mosquitos, não é? Que traziam o paludismo, e a alimentação, a falta de assistência médica e medicamentosa. Então eu vou fazendo a comparação com a segunda fase. E sinto que há, sim, diferenças. Essas diferenças parecem, às vezes, abismais. Por exemplo, no que diz respeito à assistência médica e medicamentosa. Os portugueses, da primeira fase, não iam ao Hospital da Praia. E na segunda fase foram. A maior parte das doenças foram tratadas no Hospital da Praia. A alimentação não foi grande coisa, nem na primeira nem na segunda fase. Mas vê-se que a assistência médica, a água em melhores condições e também, por exemplo, as casas de banho, as condições, não é? Os portugueses sofreram um pouco mais. Mas o isolamento nas duas fases é que fazia com que estes homens, privados de tudo, não é? Privados de tudo. E nós vamos ver que estas fases são homens que chegam, alguns com 18 anos, 17 anos, por exemplo, na primeira fase, mas na segunda fase também há gente que chega com 18, muito poucos, mas chegam. E há pessoas também com idades muito avançadas, com 50 e poucos anos. Então esta gente tem necessidade deixam a família, não é? E a família fica abandonada, porque ao fazer as entrevistas eu notei que a família era às vezes prejudicada por parte das autoridades coloniais, principalmente em Angola. Porquê? Porque, por exemplo, o marido ou o pai daquela criança tinha ido para o campo e, portanto, era considerado um terrorista, não é? A mãe não lhe era dado emprego. E então ela, sem um marido aqui no campo e ela sem emprego, com filhos pequeninos, a situação era muito mesmo triste. Eles estavam sempre a procurar as notícias não só do que se estava a passar, mas, acima de tudo, como é que a família estava. Tinham deixado crianças pequenas, tinham deixado adolescentes também, não é? E então a preocupação, e dizem que quando recebiam as cartas era um choro muito grande, não é? Uma tristeza grande da queixa, das esposas que sofriam por lá, porque sendo esposa de um terrorista, não é? Não deveria arranjar emprego nem nada. As próprias mulheres aqui também em Cabo Verde, dos nossos conterrâneos, também queixaram-se disso, que arranjar trabalho para elas também não foi fácil. Não é? Portanto, os próprios familiares sofreram as consequências. Exatamente. E, portanto, e a parte da tortura também, além do sofrimento psicológico, havia também tortura física. Sim, essa tortura física nós podemos relativizar, porque a tortura psicológica ainda, na segunda fase, ela tortura mais do que a própria tortura física. Vamos ver, eles passam muitas dificuldades, principalmente quando iam de castigo. Não é? Quando fizessem algo contra o regulamento, aquilo que eles achavam que deveria ser, não é? Iam de castigo. E então foi assim que surgiu, por exemplo, na primeira fase, a tal frigideira, não é? A frigideira, aliás, surge logo no início. As pessoas, quando não se portavam muito bem, entre aspas, eram mandadas para a prisão na vila. Mas depois, quando eles tentaram fazer a primeira fuga, este primeiro
diretor era muito rigoroso. Então, o que é que ele faz? Ele manda construir logo a frigideira. Portanto, o que é frigideira, para quem não sabe? A frigideira, portanto, é um lugar onde todos os presos eram levados em caso de desobediência. Portanto, um lugar de castigo. E era uma caixa de cimento, quer o teto, quer as paredes, todas de cimento, e não havia só uma porta e havia uma fresta em cima da porta, não é? E lá ficavam, por exemplo, chegaram a ficar cerca de 12 presos. E o que é que havia lá dentro? Eles contaram que quando fizeram frigideira, por exemplo, nem se preocuparam em mandar varrer, porque não havia cama nem nada, não havia nenhum pano para estender no chão, nem uma esteira, e eles tinham que dormir no chão. E havia uma lata onde, portanto, faziam as suas necessidades. E eles disseram que quando chegou a noite eles tiveram que deitar. E nós sabemos que quando o cimento é assim cru, as paredes e o chão, que fica aquelas pedrinhas muito pequeninas. Eles tiveram que se submeter a isso, deitados ali dias e dias. Houve um senhor que esteve 163 dias, se não me engano, na frigideira, a pão e água. E o outro esteve 90 dias. E os outros mais tiveram 30 dias, conforme 20 dias, conforme o que os carcereiros e os diretores estabeleciam, não é? Depois, na segunda fase, também, uma forma de também punir aqueles que eles achavam que desobedeciam dentro do campo, surge a tal Holandinha. Que era outro instrumento de castigo. Mas só que a segunda fase tem algo diferente da primeira no seguinte. Aqueles presos que estavam quando entre 1954 e 1961, que eu disse que serviu de um presídio, pois também quando os primeiros presos políticos chegaram, encontraram já cá alguns presos de delito comum. Portanto, na primeira fase não houve presos de delito comum, mas na segunda fase houve presos de delito comum. E eles ficavam de um lado e os que vinham das províncias, das colónias, do outro lado, né? Eles nunca chegaram a juntar-se, isso por causa de, portanto, não se movimentarem em algo que pudesse ser assim perigoso, não é? E então os angolanos ficaram num como é que se chama? Num compartimento, num pavilhão, é essa a palavra adequada. Havia 3 pavilhões, mas os cabo-verdianos ficaram do lado dos presos de delito comum. Os angolanos e os guineenses ficaram do outro lado. Quando eles acharam por bem fazer a Holandinha, essa Holandinha, isto aqui é com informações verídicas. Porquê que eu digo que são verídicas? Porque são os próprios presos. O meu trabalho consistiu essencialmente em ouvir os presos. Havia já entrevistas... O que é Holandinha, para já? A Holandinha é nem mais nem menos do que uma frigideira, mas feita de outra forma. Um quartinho dentro de um quarto. Não é? Um compartimento pequenino, muito pequenino, que mal um homem podia estar lá de pé. Não é? E pequeníssimo, um cubículo, não é? E servia então para castigar as pessoas que desobedecessem. Mas segundo as entrevistas feitas, só 2 ou 3 que chegaram a ir à Holandinha de presos políticos. E eu vou dizer porquê. A Holandinha serviu mais para os presos de delito comum. Os próprios guardas dizem que eles é que não se portavam tão bem como os presos políticos. E há de me perguntar-me assim, então, durante todos esses 12 anos que eles cá estiveram, ninguém foi... Foram, mas foram muito poucos. Foi 2 guineenses e 1 português. Estiveram português, dentro da Holandinha. Sim. Este português, ele é de raiz portuguesa. Ele nasceu em Angola e lutava pela independência de Angola.
Os outros foram castigados onde? Havia as celas disciplinares, que está lá no campo e que nós podemos ver claramente, e que os cabo-verdianos também lá estiveram. Um grande compartimento em que foi dividida, houve várias divisórias, cerca de 4, está no meu livro, a planta disso, e então no fundo havia uma casa de banho. E lá como é que eles passavam? Passavam muito mal também. Também a alimentação era diminuta, não é? E passavam lá dias e dias. A cela disciplinar foi algo que foi substituído, entre aspas, para os presos políticos em vez de irem para a Holandinha. A Holandinha serviu mais para os presos de delito comum. Isto quem disse foram os próprios presos. E a frigideira serviu para os presos políticos ou para os de delito comum? Não, a frigideira, como foi na primeira fase, na primeira fase não houve presos de delito comum. Serviu para os portugueses e serviu bem, como foi sempre... E segundo dados que estive a ler, a frigideira foi responsável pela morte de 30 presos. Exatamente. Um número bem expressivo. E imagina estar a pão e água. Quantos dias? Disse-lhe que houve um que ficou 100 e tal dias. Dentro de uma câmara de tortura, onde a temperatura às vezes chegava aos 50 graus. Exatamente. E depois com a condensação, porque havia pouca água, então o ar condensado ao bater na parede escorria, não é? E eles com sede lambiam a parede. O meu próprio livro também, da primeira fase, fala disso. Qual é o título do seu livro, dos dois, para quem estiver interessado? E o meu primeiro livro são Os Prisioneiros do Campo os Prisioneiros do Campo do Tarrafal. E o segundo é Campo de Trabalho de Chombo, 1961 a 74. Portanto, o campo depois foi fechado definitivamente uma semana depois da Revolução de 25 de Abril de 1964 em Portugal e que pôs fim, revolução essa que pôs fim à ditadura. Qual foi, portanto, o seu livro conta o ambiente que se viveu na sequência do encerramento do campo? Por acaso, essa parte, a minha história, aquela que eu conto e que é a história dos presos, termina precisamente no dia 1 de maio e eu já não falo de toda essa euforia que houve e que a população acolheu-lhes e então foi muito bom, porque eles não contavam. E mesmo dentro do campo ainda não havia aquele ambiente de que realmente a coisa tinha sucedido e que tinha acontecido bem e que houve mesmo um golpe de Estado. Mas antes do encerramento do campo, há algum episódio chocante que teve a oportunidade de ouvir, dos testemunhos que recolheu? Eu recolhi muitos testemunhos, como deve imaginar. Olha, eu acho que o que se passou no campo, por exemplo, nesta segunda fase, os de Angola e os da Guiné, eles ainda sofreram mais antes de chegarem ao campo, porque houve um período de prisão, não é, para eles chegarem ao campo. Por exemplo, os da Guiné. Os da Guiné, eles passavam de um quartel para outro, de uma prisão para outra, até chegarem a tal Ilha das Galinhas, ou Geu de Galinha, como eles chamam lá, não é? E quando eles foram para a Ilha das Galinhas, a caminho de Cabo Verde, que eles não sabiam nada. E neste espaço, neste percurso entre o continente, que é a Guiné, e a Ilha das Galinhas, eles não tinham nada para comer. E encontraram farelo de milho. Não, de arroz, porque a Guiné produzia e deve estar a continuar a produzir o arroz. E então eles encontraram esse farelo. Houve uma pessoa que deu conta por aquilo, de encontrar, e então deu aos colegas. E comeram e saciaram. Quando chegaram lá, eles estavam todos... tinham algemas, outros amarrados, mal vestidos, não é? E ficaram lá muito pouco tempo. Foi o tempo suficiente para PIDE contar 100 homens para mandar para o Tarrafal. E naquele dia, ao irem embora,
o barco ficou ao largo, eles tiveram que atravessar até chegar ao barco com os seus próprios pés, a água já lhes chegava por aqui quando chegaram ao barco. E quando chegaram à embarcação, eles não comeram nada até chegar a Cabo Verde, porque eles tinham medo que poderiam ser envenenados, segundo eles disseram. Não é? A situação era muito alarmante. A PIDE era ajudada pelo próprio exército português. Era o exército português que reprimia esta gente na Guiné e mesmo também em Angola. A situação de Angola, a cadeia de Luanda, de São Paulo, o meu livro relata lá tudo o que se passou e situações muito deprimentes. E a pergunta que pode surgir é esta: será que o Tarrafal foi a única prisão tão malévola que o regime construiu? A resposta é não. Só em Angola havia 9 campos e, por coincidência, em Moçambique também. E eram não só campos de trabalho, mas eram campos de concentração. O meu livro também fala disso e mostra claramente o que esta gente lá em Angola, lá em Moçambique e também na Guiné passavam nestes campos. E eram autênticos campos, mas eram campos mesmo de concentração, campos de morte, diferentes do Tarrafal. Há de perguntar, mas então porquê que o Tarrafal é assim tão famoso? Porque foi muito denunciado, principalmente na primeira fase. Não é? O Partido Comunista tratou de denunciar isto à comunidade internacional, não é? A própria Cruz Vermelha também soube e quis ver o que estava a passar. Na segunda fase também vieram. E então foi a denúncia. Esta denúncia muito grande é que o campo ganhou, entre aspas, uma grande fama. Mas não quer dizer que foi uma das prisões políticas mais horrendas que pudesse haver. Não, houve ainda piores. E o meu livro tem lá alguns exemplos. Se havia campos de tortura em Angola, por que razão, então, alguns, cerca de 107 angolanos neste caso, porque vieram parar então ao campo de concentração? Eles eram considerados muito perigosos e trazer para Cabo Verde... Era uma forma de desterro? Sim, uma deportação forçada, não é? Para estarem o mais longe possível e não criarem tantos problemas à administração mesmo lá em Angola, não é? E na própria Guiné. E também foi a solução que surgiu no momento, porque o Tarrafal vem aparecer juntamente com os campos de São Nicolau, Missombo e todos os outros campos. Portanto, nesta primeira fase, eles vieram para Cabo Verde, e os outros todos foram para estes campos, em Moçambique, em Angola, e as coisas foram terríveis. Sabe também que alguns cabo-verdianos foram enviados para Angola, para os campos de Angola. Em São Nicolau, por exemplo, estiveram cabo-verdianos e angolanos que estiveram aqui também quando o campo fechou. Antes de 1974, não é, foram saindo alguns. Uns foram para Luanda e depois enviados para o Missombo, por exemplo, ou para São Nicolau. São Nicolau é um campo que também existe em Angola e que foi extremamente perigoso. E, portanto, pensa que os cabo-verdianos conhecem suficientemente esta fase da história relacionada com o antifascismo? Eu acho que eu sou docente, não é? E essa é a minha função e ainda por cima o meu estudo incidiu-se sobre isso e eu estudo faço com que os alunos compreendam este processo colonial, a parte mais negra das páginas que o colonialismo e o fascismo escreveram na história portuguesa e na história dos nossos hoje países. Alguns talvez tenham ouvido falar, mas há necessidade realmente de nós começarmos a ensinar desde
uma certa idade, por exemplo, a partir dos 12, 13 anos, essas fases etárias têm necessidade de ter mais informação. Eu, quando dou uma aula e narro tudo o que se passou, os alunos ficam todos muito contentes porque não sabiam. Eu, por exemplo, porquê que eu me interessei tanto pelo campo? Eu interessei-me pelo campo quando eu vim passar férias a Cabo Verde, deveria ter uns meus 13 ou 14 anos e contavam que havia ali um campo, não é? E então eu quis saber o que é que havia lá. E então, quando fiquei com uma fase em que podia estudar, interessei-me logo em estudar estes campos. Mas já há necessidade, sim. Mesmo fora da academia, portanto, promover as excursões para pessoas comuns, para que conheçam realmente o que se passou dentro daquelas paredes. Exatamente, há necessidade, por isso é que passou a ser um museu, não é? E que as várias câmaras podiam realmente organizar visitas anuais para levar a população a conhecer, porque não é só em Cabo Verde. Eu lembro quando pesquisei, quando estava a pesquisar o campo, eu fui a uma biblioteca, eu estudei no Porto, e lembro-me de ir procurar documentos nessa biblioteca ou alguma obra, e eu disse-lhe que estava à procura, a senhora que trabalha na biblioteca, que conhece o que existe lá, e eu disse-lhe que eu estava à procura de informações sobre o campo do Tarrafal, o campo de concentração do Tarrafal. E ela vira-se para mim e diz-me: minha senhora, onde é que isso fica? Em Cabo Verde? Em Cabo Verde houve um campo de concentração, e uma portuguesa com cerca de quê? Devia ter uns 30 anos, não é? Portanto, já era a altura dela. Portanto, as coisas precisam de ser inseridas no currículo da juventude, não é? Para que elas saibam o quanto nos custou a liberdade. Exatamente. Portanto, e nos dias 8 e 9 haverá um simpósio internacional sobre o campo de concentração do Tarrafal, em que participará, juntamente com outros convidados ilustres. Quais serão os pontos assim a reter em relação a este simpósio? Eu não sei assim muito bem de cor, mas sei que portanto, é no dia 9 e no dia 10. No dia 9 e dia 10, portanto, na próxima quinta-feira e sexta-feira. Próxima sexta-feira, como hoje, já estaremos terminamos o nosso simpósio. Este está sendo preparado pelo IPC, portanto, Instituto de Património Cultural. Eu fui simplesmente convidada, e também, portanto, para apresentar o meu livro, e que o IPC foi o próprio que patrocinou a minha obra, visto que sabemos que o campo está sendo trabalhado para se tornar património da humanidade. Então, acharam por bem patrocinar e haver, portanto, mais uma obra para não ficar na gaveta, e foi isso que aconteceu. Portanto, e a sua obra será apresentada durante o simpósio? Sim, sim. Está prevista, caso estiver pronta, está prevista para sexta-feira. Eu tenho aqui o programa para sexta-feira de tarde. Eu estarei também, portanto, no dia anterior, participarei juntamente com o Dr. Vítor Barros, que foi um dos que fez parte da minha mesa de júri de doutoramento. Ele é um catedrático da Universidade Nova de Lisboa, e então ele irá participar neste primeiro painel. A seguir serei eu, depois será o Pedro Pereira e o João Paulo Pinto. Portanto, mais um contributo para que se conheça melhor a história do campo, à volta dessa colónia penal. Sim, 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 é verdade. E temos um grande historiador. Todos eles são bons, mas temos um que nós conhecemos bem, porque já costuma vir, e é nosso irmão, é guineense, o Julião Soares de Sousa, que irá também falar sobre o campo de concentração, a colónia penal. É um grande estudioso de Cabral, não é? E então teremos pessoas que irão, portanto, apoiar. Teremos a gente que vem de Angola, a doutora Constança,
E teremos até um alemão que também se interessou ele irá fazer Tarrafal nunca mais. Ele irá falar de toda a contextualização disto, e é interessante este jovem alemão interessar-se por uma história, apesar que a Alemanha, portanto, foi o berço dos campos de concentração, não é? Mas eram campos de extermínio rápido. Sim. A moda pequenina de Portugal, o Tarrafal mas era uma cópia dos campos de concentração. Tanto é que a PIDE, os que estiveram no campo na primeira fase, os carcereiros tinham sido formados, tinham sido mandados, os carcereiros, há documentação que diz isso, tinham sido mandados para a Alemanha para irem aprender a arte da repressão e da violência, para virem fazer no campo ou em alguma prisão política que existia também no continente, ou seja, na metrópole e nas próprias ilhas, porque Portugal usou, o governo português gostava muito dos arquipélagos, não é? Quanto mais afastados e isolados, circundados pelo mar, não é? Seria muito bom. Portanto, só para terminar, das conversas que teve com os presos cabo-verdianos que passaram pelo campo, teve algum episódio traumático? Sim, os cabo-verdianos, antes de chegarem ao campo, eles estiveram ali, que precisamos de sinalizar, onde era a cadeia civil, que temos o Hotel Trópico. O Hotel Trópico, ali existia a cadeia civil. Eles primeiro foram para lá. E na praia? Sim, na praia. Ali na prainha. E então eles estiveram lá. Inclusive, Agostinho Neto também tinha estado ali. Não é? Porque eles, antes de serem separados, eles primeiramente iriam para uma cadeia, não é? E então eles sofreram lá, por exemplo, os que vieram de São Vicente, cerca de 4, o próprio Luís Fonseca, o senhor Luís Fonseca, o Dantas, que ainda consegui entrevistá-lo antes de falecer, e agora não me vem na mente, mas mais 2, eles sofreram um pouco ali, na cadeia civil da praia. Antes de serem enviados ao falta de higiene, antes de serem levados para o Tarrafal, falta de higiene, alimentação, e passaram muitas dificuldades, porque a maior parte dos presos políticos cabo-verdianos, eles eram de ascendência camponesa, não é? E tinham-se filiado no PAIGC e, portanto, lutavam para que houvesse a independência e faziam uma luta clandestina. Não é? E por isso eles sofreram alimentação, também disseram que não era grande coisa, ali antes de chegarem ao campo, e quando chegaram ao campo, a mesma coisa ou pior, não é? Portanto, agradecemos imenso a sua disponibilidade em estar aqui no programa a explicar esta fase da história de Portugal, das ex-colónias portuguesas, que foi a criação do campo de concentração da colónia penal do Tarrafal. Muito obrigada. Foi um gosto. Obrigada eu. Portanto, este foi mais um contributo que a TCV deu para que se conheça melhor esta fase da história. Convém mesmo conhecer as dificuldades que os antepassados enfrentaram para que se dê mais valor à liberdade. Tenha uma muito boa noite e fique bem.